a Bíblia. Juízes 16, 20. O personagem que nós vamos pensar hoje de influência é Sansão. Sansão. Tá bom? Juízes 16, 20. Juízes 16, 20. Eu vou ler aqui com você. Ó. Então Dalila o chamou. Sansão, vem, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei, me livrarei deles, como das outras vezes. Eu tenho a força. Não era o He-Man, mas era o Sansão. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Meu Deus. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já tinha se retirado dele. Sabe? Você gosta de anotar o tema que eu vou propor? A semana passada é a influência que atrapalham a obra na nossa vida, atrapalham a obra na nossa casa, na nossa família. Hoje é influência que destrói o chamado. Influências que simplesmente destroem o chamado. O Sansão, ele tinha um chamado. Ele era alguém marcado por Deus para ser um grande diferencial naquele momento, naquele tempo, na história de Israel, principalmente diante dos filisteus, diante daqueles que se levantavam contra eles. Eu não vou ler, tem várias referências aqui, eu não vou fazer a leitura de todas com você aqui, salvo se eles conseguirem me acompanhar lá, mas em Juízes 13, 5 diz: o menino será nazireu de Deus, separado para Deus, desde o ventre, e começará a livrar Israel das mãos, ou da mão dos filisteus. Veja. Ele já estava marcado antes dele nascer. Ele ainda não tinha nascido, mas já havia sobre a vida dele uma missão, um chamado. E aí é que a conversa ela exige de nós um pouco de sensibilidade ao agir, à ação de Deus na nossa vida. O Sansão, ele era mais bonito do que você. Não era, irmão. Não era, irmã. Sansão não era mais bonito do que nós. O Sansão, ele ainda estava no ventre da mãe. Ele não tinha nascido. E Deus já tinha marcado ele já estava marcado para uma missão. Ó. O menino será nazireu desde o ventre da mãe. Quer dizer, é importante você entender. Se você entender essa parte, 60% a 70% da conversa de hoje, ela vai estar bem encaminhada. Tem uma missão, tem um chamado, tem um propósito sobre a sua vida. Sobre a sua casa há um propósito, há uma chamada de Deus. Se você entender isso aí, você já entendeu mais da metade da reflexão. O problema é que muitos não conseguem ou entender, ou aceitar, ou encarar, receber. É a pessoa ter a convicção: opa, pera lá, eu não estou aqui de alegre, eu não estou aqui para distrair a cabeça, eu não estou aqui porque eu não tinha o que fazer, eu estou aqui ouvindo Deus falar através do pastor, porque há um chamado de Deus para a minha vida. Cada um vai ter um chamado distinto. Cada pessoa vai ter a sua importância, a sua relevância. Olha, está aqui o Daniel e a Camila, que tem o escritório de contabilidade deles. Está aqui do lado o André, que tem um papel importante dentro de uma empresa. Sem desmerecer com os demais. Muito pelo contrário, você sabe que eu respeito você.
E amo você. Só que você não me pagou um XEG ainda. Mas eu amo. Só o André e o Daniel e a Camila juntos aqui, eles devem estar dando de 25 a 30 oportunidades de trabalho para o pessoal que está com a gente aqui. Só os dois. Eu digo os dois, as duas empresas. Só eles. Para você entender a importância. Se você algum dia tiver curiosidade de ler o livro do Dag Heward-Mills, que é quem costuma divulgar o material dele e é pastor, auxiliar, o pastor Robert Dudu, apóstolo Robert Dudu, que divulga o trabalho do Dag. Tem o livro Mega Igreja. Mega Igreja. E esse livro, ele fala da importância de dentro de uma igreja você ter pessoas importantes. Você ter pessoas importantes, você ter pessoas de relevância, você ter pessoas que vão, de alguma maneira, contribuir com outras tantas pessoas, primeiramente dentro da comunidade, segundamente vai abrangendo e assim por diante. Esses dias eu precisava de alguém para atender. Não era eu que estava no controle, mas eu estou vendo a situação. Eu não costumo ver o problema, ficar olhando o problema e falar, nossa, não... Que coisa, não? Olha, né? Eu não costumo. Se eu estou vendo um problema, eu geralmente vou ao encontro do problema. Ontem tinha uma família com o carro parado ali na frente. Não tinha nada a ver comigo. Eles estavam com o carro parado, eu saí da onde eu estava, fui lá. Vocês estão precisando de alguma coisa? Posso ajudar com alguma coisa? Não, já acionamos o seguro, estamos esperando o guincho. Ok, então eu estou indo embora para minha casa. Se precisar, você sabe aonde me achar. Eu não costumo. É engraçado que tem gente que está vendo o problema, está tropeçando no problema e não se mexe para ajudar a resolver o problema. Bom, então a história, ela vai mostrar para nós a importância. Eu falava de ajudar. Estava aqui com o pessoal castrando os cachorros, gatos, assim. Precisaram de um restaurante. Alguém indicou no começo, quem indicou, eles não ficaram muito satisfeitos. Eu tinha lá a Mirela com o Adriano. Mirela, você consegue ajudar? Consigo. Atendeu a necessidade do povo. Resolveu o problema. Até elogio ganhou. Pronto, tá? Então, se você entender, porque alguns vão pensar assim, ó. Alguns pensam desse jeito. Ah, mas eu não sou pregador. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou pastora. Irmão, nem todos vão ser o pastor ou a pastora. Ah, mas eu não sou diácono. Igual o Fernandinho que cortou o cabelo. Igual a irmã Maria, que vai viajar de novo. Não, mas tem uns que vão ser diácono, tem outros que vão ser músico, tem outros que vão ser pastor, tem outros que vão contribuir na mídia, tem outros que vão contribuir fazendo a visita, tem outros que vão contribuir abrindo a porta da casa para fazer uma cela e ajudar a pessoa sendo abençoada, tem outros que vão conduzir uma cela, tem outros que vão contribuir num serviço social, quando nós fazemos aí as ações, cada um tem a sua importância. Tá? Então, isso é importante nós entendermos. Porque o que o maligno vai fazer? Ele vai dizer para você assim, ó, você é mais um. Inclusive, se você não for, o pastor nem vai perceber que você não foi. E às vezes você não vem. E o pastor, ele não manda uma mensagem para você, ele não liga, viu? Você não veio, o que aconteceu? Aí o maligno, ele usa alguém para dizer, tá vendo? Não falei que o pastor não ia ligar para você? A gente tem que tomar esse cuidado. O chamado, olha, o pastor Toninho, ele costuma falar isso. O chamado que está em nossa vida é maior do que tudo. O chamado, Daniel, Camila,
de Deus na vida de vocês e da família, porque as crianças daqui a pouco estão contribuindo de uma maneira mais direta também. O chamado de Deus para vocês é muito maior do que a empresa, mas muito maior. Agora, ele usa a empresa através da vida de vocês. Na vida do André não é diferente, da Angeline não é diferente. O chamado de Deus vai além. Ele vai além. Aí ele vai usar o quê? Ele vai usar as oportunidades. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava fazendo corpo mole. Eu falei, viu, você acorde para a vida, que Deus colocou você aí onde você está, para você deixar Deus usar você através desse lugar. E se você não acordar, Deus coloca outro no seu lugar. Que a obra de Deus não para. A obra de Deus avança. E a obra de Deus precisa ser feita. E Deus conta com cada um de nós. Então, é a introdução que eu estou conversando com você aqui, olhando a história de uma pessoa conhecida, famosa, pelo cabelo. O cabelo dele, a turma fala, a força dele estava no cabelo, a força dele estava no voto que ele fez com Deus, na aliança que ele fez com Deus, no compromisso que ele tinha com Deus. Se não tem compromisso com Deus, pode deixar o cabelo crescer até a perna, até o joelho, que não tem poder, não tem unção, não tem força. Tem muita gente querendo canalizar a força em situações que não tem nenhum tipo de envolvimento com Deus. Então, o Sansão, desde o ventre, chamado, separado, a missão que Deus estabelece para a nossa vida. Esse é o chamado dado por Deus para cada um de nós. A missão que Deus estabelece para cada vida. Qual é o meu propósito? O propósito de Deus, né, para a minha vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual a sua importância de estar aqui, irmão? Olha, toda quarta, mas não quer dizer que é só de quarta. Está aqui, ó. Você sabe que aqui é só você chegar e se servir. Está aqui. Toda quarta a gente traz um papel desse, com o nome de pessoas que a gente ora e intercede por alguém, por uma família. Então, toda quarta, está aqui. Pastor, nas quartas eu não consigo vir, mas todo domingo eu vou trazer o nome de uma família para colocar no cesto da oração. E nós vamos recolher e nós vamos seguir orando e intercedendo por essa família. É propósito, é intenção, é ação, é chamado. Deus chamou essa igreja para alguma coisa. Diga amém. Deus me chamou e Deus chamou você, irmão. E o chamado que está sobre a nossa vida é muito maior. Então, Sansão tinha um chamado. Não vou entrar nos detalhes, nos pormenores da história da vida do Sansão. Vou ponderar com você a importância do cuidado em relação às influências. Deus tinha chamado Sansão para cuidar, proteger, ajudar o povo de Israel em relação aos filisteus. Havia um propósito, esse era o propósito, só que o Sansão resolveu distrair a cabeça, e quando ele distrai a cabeça, ele acaba se envolvendo com uma mulher, também conhecida como Dalila, e essa mulher, ela tinha a intenção de saber de onde vinha aquele poder, aquela força, aquela autoridade, para que ela pudesse assim também compartilhar com os filisteus, compartilhar com a família dela. Então, o que ela pode fazer para estragar o chamado na vida do Sansão, ela faz. O que ela pode fazer? Então, vamos embora. Quer anotar? Anota aí, ó. Primeiro, a influência que começa com pequenas concessões. Influência que começa com pequenas concessões. Outro dia eu estava conversando com o Luiz, indo para a escola, aí ele... Não, para a escola não, nós estávamos indo para a mãe da Márcia.
na casa da mãe da Márcia. E ele estava falando de algo que ele está querendo comprar, que ele já vem com a lista, né? Ontem ele salvou uma lista de coisas que ele, esse daqui, o que você acha disso? O que você acha? Legal, filho, vai salvando. Ele vai salvando a lista dele daquilo que ele vai planejando. Ele planeja a longo prazo. Então ele vai salvando. Aí a gente estava conversando, aí ele falou, só que é caro, né? Eu falei, é caro, mas se a gente for poupando, a gente consegue chegar lá. Ele falou, se a gente for fiel no pouco, já entendeu. Ele já entendeu. É uma criança, mas já entendeu. Se você for fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Se você não conseguir ser fiel no pouco, não se iluda, que Deus não vai te colocar sobre o muito. É Bíblia. Até o Luiz, que é uma criança, sabe. Então, primeira influência, aquela influência que leva a pessoa a começar a conceder pequenas concessões. Pequenas concessões. Cantares 2:15. Cantares 2:15. Vamos lá. Agarrai-nos as raposas, as pequenas raposas que devastam as nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. Apanhai quem? As pequenas raposas. Você olha e fala, não, é uma raposinha, ela não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Ela destrói toda uma plantação. Então tem que ficar de olho, tem que acompanhar as pequenas concessões. Lucas 16:10. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Por isso tem gente que não vai chegar nunca. Acabei de falar com você, né? Está aí. É Bíblia. A pessoa não consegue ser fiel no pouco. Deus vai colocá-la sobre o muito para quê? Para ela desviar e ainda ir para o inferno? Então Deus deixa a pessoa ali sem muita coisa para ela se iludir. Mais um versículo, Tiago 1:15. Esse é apenas para dar calço para aquilo que nós estamos conversando. Tiago 1:15. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado após ter se consumado, gera morte. A pessoa, ela vai recebendo o convite para abrir mão de pequenas coisas. Não precisa ler a Bíblia. Não preciso orar. Eu não preciso mais contribuir. Eu não preciso ir na igreja, né? Eu não preciso consagrar um jejum. A pessoa começa a abrir mão de pequenas coisas. Pequenas coisas. Um dos textos que o pastor Moisés, na época, no São Dimas, ele falava, esse gravou, isso em 98, 99. Um abismo ele chama outro abismo. Então, um abismo, um pequeno buraco vai chamar outro buraco. O outro buraco chama o outro buraco. A hora que vê 3 buracos se juntando, é um buraco maior. E assim por diante. Então, eu tenho que tomar cuidado. O chamado, ele não é destruído da noite para o dia. A influência, aí a gente tem que tomar cuidado. Aí somos nós que temos que ficar atento. Atento a familiar, que muitas vezes, não, é isso, aquilo, não, imagina, a igreja de novo. Tem que tomar cuidado. Sim, vou na igreja. Eu estando na igreja, Deus me abençoa e abençoa você através da minha vida. Às vezes é um amigo, uma amiga. Viu? Você está sempre lá na igreja? Vai na igreja de novo. Abre mão dessa vez só. Falamos da ceia, né? Na sexta-feira, que para alguns a ceia já é uma coisa assim, O dia que der, eu participo da ceia. A ceia eu vou quando dá. E tem muita gente, tem gente que está aqui que provavelmente não participou da última ceia. O dia que dá, eu vou. Mês que vem vai ter ceia de novo mesmo. E assim vai abrindo mão da ceia. Vai abrindo mão de coisas importantes, vai abrindo mão de coisas importantes dentro da família.
dentro da casa, abrindo mão de coisas importantes dentro do casamento. A pessoa começa a abrir mão, pequenas coisas, as pequenas concessões, elas vão trazer um problema grande. Então, é o primeiro ponto para nós pensarmos. Cuidado com a influência que propõe para você abrir mão de pequenas coisas. É só um pouquinho. É só um pouquinho. É uma torneira gotejando. Um dia é uma torneira. No outro dia, tem 2 torneiras gotejando. É só dar um apertãozinho. No outro dia, já tem 2 torneiras gotejando e um vazamentozinho que começou a hora que a pessoa menos espera, a conta da água vem lá em cima. A conversa nem é sobre torneira, sobre a conta da água, mas ela se aplica também na conta da água. Cuidado, cuidado. Aí nós podemos falar, eu não vou trabalhar hoje, mas é só um dia, eu estou sempre lá. É um dia. Aí na outra oportunidade, então, nossa, esse ano eu faltei só uma vez. O que tem de mais eu faltar 2 vezes? E se eu levar o atestado? E assim a pessoa vai. Você está entendendo, sim ou não? As pequenas coisas. Isso vale para a igreja, isso vale para o trabalho, isso vale para a família, isso vale para o casamento, isso vale na escola. Daniel, Isabelle. É só uma lição que eu não vale para todas as demais crianças que estão aí. Hoje não temos tanta criança de manhã, vale para todas as crianças. É só uma lição. É só uma prova. É só uma matéria. Não. Pequenas concessões, elas trazem um grande prejuízo. Segundo ponto para nós pensarmos. As influências que elas mexem com a nossa emoção, as nossas emoções. A Dalila, verso 16 de Juízes 16, o texto diz: importunava ele, a Dalila importunava o Sansão todos os dias. Todos os dias. Quando? Todos os dias. Sabe hoje, naquela época não tinha, né? Mas hoje mandou a mensagem. Tal hora, já até sei quem é. Essa hora é tal pessoa. Você já né? Todos os dias. Emocionalmente, a pessoa, ela vai, que está sendo ferramenta para influenciar o chamado de uma pessoa. Ela começa a conhecer aquilo que você gosta, aquilo que é o seu prazer. Você gosta do quê? Eu gosto de futebol. Pode ficar tranquilo. Que a má influência não vai te chamar para o handball, que é o futebol com a mão. Não tem perigo. Eu gosto de carro. Não se preocupe, que quem gosta de carro não vai ser convidado para participar de uma exposição de quadros. Está entendendo, sim ou não? Eu gosto. Outro dia, conversando com uma pessoa, a pessoa pergunta: mas o diabo sabe? Mesmo se eu não falar, ele sabe o que eu gosto? Desde quando você nasceu. Ele cresceu vendo você. Não, ele viu você crescendo. Ele sabe tudo. Ele sabe o que mexe com a sua emoção, irmão. Ele sabe o que mexe com a sua emoção, irmã. O fax chegou, eu não posso segurar o fax. Se eu segurar, eu vou ter que dar conta dele depois. É só uma espiadinha no perfil da minha ex.
Deixa eu falar da parte de Deus. Vai dar problema. Exclua, esqueça, apague o perfil da sua ex. Não é o Marcos, não. É Deus falando com você através do Marcos. A influência ela vem pelas emoções. Ai, tal pessoa usa um perfume. Quando eu sinto esse cheiro desse perfume, eu lembro. Então começa a andar com algodão no nariz. É melhor. Vai por mim. Vai por mim. O Sansão, ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo. A influência, ela vai achar lugar na nossa emoção. E a emoção aqui não é aquela que nós estávamos conversando da alma, que faz com que nós demos um passo para frente ou não. A emoção aqui é o que nos faz sorrir, é o que nos faz ficar feliz. Sabe que você gosta de chocolate. Está chegando a época do chocolate, né? Tem chocolate para vender lá ainda, Andressa? Ou já acabou? Tem? A Mirella já mandou o cardápio dela. Se você quiser, manda o seu cardápio também. Esse povo tudo comprar chocolate. Só tem que tomar cuidado, para nós depois não ter que ficar orando para a diabetes ir embora. Gosto de chocolate. Vou comprar um... Como que é o nome daquele, não sei se é fruta, legume, que é azedo? Tem um que é azedo. Esquece o azedo. Se gosta de doce, não pense que vai trazer salgado. Provérbios 4, 23. Está ficando clara a conversa? Sim ou não? Sim? Que bom. Acima de tudo que se deve guardar, preservar, cuidar, zelar, guarda o íntimo da razão. Vai ter tradução que vai dizer, guarda o teu coração. Pois é da disposição do seu coração que depende a sua vida toda. Ou toda a sua vida. Cuida do coração. Não está falando do cardiologista. Cuida do coração. Está falando da emoção. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Ora, não há nada mais enganoso, não há nada mais enganoso e irremediável do que o... Cuida do coração. Cuida da emoção. Cuidado. O Sansão, ele era fortão. A Dalila, ela vinha com uma conversinha fiada. Que cabelo, eu não tenho, né? Eu tenho até, mas é que não dá para ver. Que cabelo, Sansão. Que condicionador que você usou hoje? Tá cheiroso o seu cabelo, Sansão. É um Palmolive. Palmolive. Vai, vamos continuar que a conversa tem que andar. Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Aquele que caminha com um sábio será cada vez mais sábio. Aquele que anda na companhia do tolo, do insensato, do louco, acabará o quê? Arruinado. Quem não protege o coração pode comprometer o chamado. Está cheio de gente que era para estar muito bem na vida, porque não guardou o coração, acabou ficando. Eu tenho o amendoim, eu não lembro o André se era da mesma época, mas conhecer, tenho certeza que conheceu. Temos um amigo em comum que era para ele ter jogado num clube de futebol muito bem, estabelecido num grande clube de futebol do nosso cenário nacional. Aí o clube chamou ele para ir jogar futebol. Só que ele namorava, ele tinha 12 anos, 13 anos, nós tinha, né? Eu não vou porque eu estou namorando, aí eu vou deixar minha namorada. Para começar, 12 anos não é idade de namorar, né? Só para começar. Aí ele não foi. Pouco tempo depois separou, já caiu a ficha, ainda não.
Goleiro. Bom. Você acordou, amendoim? Você está acordado já? Ainda não? Barbaridade. Perdeu uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Mas cuidado. Cuidado. Toma cuidado. Cuida do seu coração. Terceiro ponto. Influência que insiste até derrubar. A Dalila, ela não desistiu, ela pressionou. Enquanto ela não conseguiu, ela não parou. É a insistência. 1 Pedro 5,8, olha o que diz. Estamos falando de chamado, estamos falando de influência, estamos falando de pessoa que tenta, como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando, a ponto de angustiar-se até a morte. Vou falar uma coisa aqui, só para reflexão, tá bom? Para juntar na nossa conversa. Tá cheio de vó que está cuidando de neto hoje, porque o pai do neto, não dá para falar o genro, porque a turma engravida e vai embora depois. Ficou importunando. Se você me ama, você se entrega. Se você me ama, você entendeu a conversa já. Você já entendeu. Aí ela, como eu te amo, eu vou te dar uma prova de amor. Pronto, engravidou e tchau e benção. O belezão foi embora. E os netos ficaram aí para os avós, que na hora de poder desfrutar um pouco, descansar, agora tem que cuidar. Porque a filha ou porque o filho não guardou o coração, não soube resistir, não soube ficar firme e forte até a hora do inimigo ir embora. Lemos, eu não vou lembrar de cabeça, espera lá que eu já estou chegando aí. 1 Pedro 5,18, acho que é isso. 1 Pedro 5,18. Sedes sábios, sensatos, vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem ele possa devorar. Ele está o tempo todo. Efésios 4:27. Efésios 4:27. Não deis lugar ao... Não dê lugar. Tem pessoa que não dá lugar por irmão, mas dá lugar para o diabo. Tem pessoa que não dá lugar para o familiar, mas dá lugar para o diabo. Tem pessoa que não dá lugar para o Espírito Santo, mas dá lugar para o diabo. Ei, como que vai? Não dê lugar, está na Bíblia. Mateus 26:41. Mateus 26:41. Vigiai, orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza estará ou está preparado, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas o quê? Que não é vitamina? Mas o pecado não é vitamina. É o tempo todo, irmão. Hoje nós estamos aqui, domingo que vem nós estamos novamente. Daqui 2 domingos nós estamos novamente. Até o fim do ano nós estamos juntos. Enquanto Jesus não voltar, nós estamos juntos. Porque a Bíblia ensina: aquele que persevera até o fim e nós queremos ser, então nós temos que perseverar. Pronto. Por isso que não dá. Às vezes a pessoa vem, pastor, conta comigo, vou ajudar você a fazer isso, vou ajudar você a fazer aquilo, vou ajudar, pastor, esse ano eu vou fazer acontecer, esse ano vai ser... Eu falo, mas vamos começar do começo então? Dá o primeiro passo. Se nem o primeiro passo você está dando, você já quer estar lá. Vamos devagar, um passo de cada vez. Um dia após o outro.
Vamos devagar, não vai adiantar nós correr. Vamos na manhã, vamos no passo do gado, como diz a Bíblia. Pronto. A vigilância espiritual ela precisa ser constante. Irmão, hoje nós estamos bem aqui, mas amanhã nós temos que estar bem também. Aquela pessoa que quer fazer tudo de uma vez, depois não quer fazer nada. E não adianta. Faz um pouco de cada vez e vai sempre fazendo. Esteja se protegendo sempre. Esteja atento sempre. Mas aí eu já vou ir para o último ponto. É aquela pessoa que fala, vou fazer uma dieta, vou fazer um regime, vou emagrecer. Aí a pessoa, ela não come nada, só um suquinho de abacaxi, um suquinho de limão, 3 bolachas, 3 biscoitos, água e sal, com requeijão, sem. Aí a pessoa come 3 uvas, 2 morangos, ela chega no final do dia, está desmaiando de fome, aí no outro dia ela não aguenta, ela come tudo de uma vez. Adiantou o quê? Querer emagrecer tudo num dia só? Está diminuindo. Diminui um pouco do arroz, diminui um pouco do feijão, diminui um pouco do bife, aumenta a salada. E pronto. Então, você está entendendo a conversa? Eu sei que você está. As influências que fazem perder a presença de Deus. O Sansão, ele pensava que tudo continuava igual. Na cabeça dele. Todo domingo eu estou lá na IEQ São Jorge. De vez em quando eu estou lá na IEQ São Jorge. Outro dia eu encontrei com uma pessoa que faz uns 15 anos que eu não via a pessoa. Uns 15 anos. Aí eu falei, e aí, tudo bem? Como que você está? Ah, estou bem. E onde você está indo na igreja? Que igreja? Tô lá na igreja, lá no São Jorge. Ah, lá no São Jorge, qual que é o nome do pastor lá? Ah, eu não lembro, mas eu vou lá. Ah, entendi. A pessoa nem na igreja vem, ela fala que ela é da igreja. É assim. E não estou falando aqui que estar na igreja significa algo. Estar na igreja é importante. Mas a pessoa pode estar na igreja e mesmo estando na igreja, a unção, o chamado, o poder, a bondade, a mão de Deus já não está com a pessoa, porque a pessoa está só com o corpo dentro do templo. O Sansão, ele era alguém assim, que tinha um chamado, era alguém que tinha uma marca. O Sansão era alguém que foi separado por Deus, só que ele resolveu brincar com coisa séria. Você aprendeu desde criança, a sua mãe dizia assim, ou o seu pai dizia, não brinque com fogo, que quem brinca com fogo amanhece como? Mijado. Não brinque com fogo. Se você brincar com fogo, você vai fazer xixi na cama. É isso. Tem gente que fica brincando com coisa séria. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele colhe. A gente tem que... Às vezes eu brinco, às vezes eu faço alguma piada aqui com você, brincando, né, conversando com você. Às vezes a piada pode até fazer algum sentido, às vezes é piada que não tem nada a ver. Por exemplo, Palmeiras tem Mundial. Não tem, irmão, mas só o Daniel ficar feliz, o Cristiano ficar feliz, o João ficar feliz. Mas não tem, a gente sabe que não tem. Pelo menos eles ficam felizes. Então, tem brincadeira que a gente faz, tal, mas a gente não pode deixar de ter o entendimento que Deus é sério, a obra de Deus é sério, o chamado de Deus na nossa vida é sério. Esse momento para nós é um momento importante, porque esse é um momento em que vai ajudar, né? Não sei como que é o seu dia a dia, mas ele vai ajudar. Passar uma semana com uma palavra na mente. Eu tenho um chamado e o inimigo, o que ele puder fazer para me derrubar desse chamado, ele vai fazer. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que prestar muita atenção para não acabar
dando aí a tropeçada que pode me custar tanta coisa. Então, é importante a gente pensar. Opa, pera lá. As pessoas que estão à minha volta, elas têm contribuído para o meu chamado ou elas estão, de alguma maneira, minando esse chamado? As pessoas que estão à minha volta, elas estão contribuindo para que eu melhore minha vida, meu relacionamento com Deus, ou o meu relacionamento com Deus tem sido alterado, interferido de maneira negativa? É fazer esse raciocínio, essa reflexão. O que você tem é um chamado que vem de Deus e que não é de homem. Não foi o pastor que chamou você, foi Deus. Ele não chamou hoje. Ele chamou desde o ventre da sua mãe, quando você ainda estava lá, sem forma. O projeto de Deus para a sua vida já estava lá. O que ele puder, o que Deus puder fazer para te ajudar, ele vai fazer. Aliás, ele pode todas as coisas, mas nem todas as coisas são necessárias para te ajudar, para me ajudar. Então, o que precisar, ele vai fazer para nos ajudar. Mas nós temos que nos ajudar. Semana passada, influências que podem travar o trabalho através da nossa vida. Hoje, influência que destrói o chamado de Deus na nossa vida. Cuidado, pensa nisso. Sansão se apaixonou por Dalila. Gamou, chonou. Deu ruim. E não foi falta de aviso. Não foi falta de aviso. Foi falta de cuidar do coração. Eu quero orar com você nessa manhã. Meu Deus, eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá de pensarmos juntos um assunto tão importante que é o nosso chamado. Meu Deus, o nosso pastor Toninho, ele costuma dizer que o nosso chamado é maior do que tudo. Nosso chamado é maior do que a denominação quadrangular. Nosso chamado é maior do que a nossa vida profissional. O nosso chamado é maior do que o círculo de amigos que nós temos, porque o Senhor nos chamou para uma grande missão, que é a missão de levar as boas novas do Senhor, da salvação, a tantas e tantas criaturas. Eu peço que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, que o inimigo, ele não tenha poder de maneira alguma de atrapalhar, de interferir na vida desse irmão, na vida dessa irmã, e o propósito e o chamado do Senhor sobre a vida de todos eles, tanto dos que estão no templo, quanto dos que estão através da transmissão, esse chamado, ele seja guardado, protegido, e eles entendam que é o que eles têm de mais importante dentro do contexto da fé, que é o chamado de todos eles. O Senhor os chamou e os nomeou para que vades e deis fruto. O fruto permaneça, o Senhor seja glorificado e as orações deles sejam todas elas respondidas em nome de Jesus. Diga amém. Bate palma para Jesus nessa manhã. Glória a Deus. Graças a Deus. Quem estava conosco